Só aguardar um instantinho, já está gravando. Então eu vou iniciar a aula com algumas informações mais gerais da oferta dessa disciplina, tá, pessoal? Bom, dentro dos conteúdos programáticos que estão previstos para essa disciplina, que ela vai, de alguma maneira, se equivaler totalmente à disciplina no modo presencial, nós vamos falar hoje sobre a introdução à ciência e tecnologia dos materiais, a questão de estrutura atômica e ligação interatômica. O material já está disponível lá no Moodle. Ele vai ser só mais um material de revisão de química fundamental. O que normalmente é cobrado com relação a esse tópico são os últimos slides, porque eles de alguma maneira vão interferir no demais. Depois a gente tem a estrutura dos sólidos cristalinos, as estruturas cristalinas, planos e a diferenciação entre materiais cristalinos e não cristalinos. Uma vez que a gente estudou a estrutura dos sólidos cristalinos, nós vamos falar de imperfeições em sólidos, que são os defeitos modais, imperfeições lineares, volumétricas e planares. Temos um estudo breve de difusão, que é aprofundado em materiais metálicos, as propriedades mecânicas dos materiais, as propriedades elétricas, térmicas, magnéticas e ópticas, os ensaios destrutivos e não destrutivos, depois os mecanismos de discordância e deformação plástica, mecanismos de aumento de resistência. Por diante, temos recuperação, cristalização e crescimento de grão, que influencia diretamente na estrutura barra microestrutura dos materiais, e os processos de fratura, fadiga e fluência. E para encerrar, os diagramas de fase com foco no diagrama ferro-carbono, porque essa é uma disciplina introdutória principalmente para a disciplina de materiais metálicos. Eu peço que, se tenham dúvidas, escrevam no chat, que lá no final da aula eu sano as dúvidas uma por uma, ou se quiserem deixar para o momento posterior, lá no finalzinho, não tem problema nenhum. Até porque eu não consigo visualizar quem está escrevendo no chat, então deixamos para um momento separado. Muito bem, como é que vão ser as avaliações? São 3 provas, ou 3 avaliações online, que normalmente vai acontecer uma certa divisão que vocês já vão perceber lá quando for disposto o material. Quando a gente terminar o assunto de fusão, eu vou disponibilizar durante uma semana, com um período limitado de tempo, uma avaliação referente àqueles conteúdos anteriores. Obviamente, eu, de certa maneira, disponibilizo alguns exercícios. Também já está disponível lá no Moodle o livro base, que é o Callister, do capítulo 1 ao 9. Então, ele vai abranger todo o conteúdo programático previsto nessa disciplina. Então, dá para se guiar por ele. Todas as aulas são baseadas nele. Claro que, de alguma maneira, eu vou fazendo alguns ganchos com outros livros bastante utilizados, mas o Callister também é um livro que está disponível online na biblioteca online do campus. Então, até na biblioteca online tem a última edição, não é nem a 8ª, é a 9ª. Mas então serão 3 provas. Normalmente as minhas provas têm um caráter mais instrumental, no sentido assim que dificilmente eu ponho questões de dissertativas de resposta larga. Então, normalmente é múltipla escolha, associação, respostas curtas, ou, de alguma maneira, algumas mais visuais para identificar pontos num diagrama ou num gráfico interpretativo, certo? Então, aqui são as bibliografias previstas no PPC. Então, ali é a figura abaixo, bem à direita, é o livro que já está disponível lá no Moodle, que eu baseei toda a disciplina. Então, tem o material que está no Moodle. Normalmente, o que eu tenho feito, tá, pessoal? Eu já disponibilizo previamente os slides em formato PDF. E o que eu tenho feito nas disciplinas da engenharia é gravado a videoaula antes, e aí eu disponibilizo ela, e na data do encontro síncrono, eu utilizo ele para tirar as dúvidas. Hoje, vai numa excepcionalidade, eu vou dar toda a primeira aula e vou gravar, e logo depois que estiver disponível, eu vou colocar no Moodle o link do YouTube. Mas normalmente o que eu vou fazer? Lá para a aula do conteúdo 2, que na realidade é o 3, eu vou gravar ela e provavelmente antes de terça-feira que vem ele já vai estar disponível para vocês. Certo? Muito bem. Então vamos ao que realmente interessa, que é a introdução à ciência barra tecnologia dos materiais.
Em outras universidades, normalmente é ciência dos materiais, mas a lógica, o conteúdo programático, ele é praticamente idêntico, ele tem uma base. Quase todos os professores se baseiam na estrutura padrão URGS para fazer essa disciplina por lecionário. Então, ciência dos materiais é um conhecimento básico. Então, o que acontece? Todo e qualquer material, componente, peça de engenharia que é desenvolvida, ela é baseada nesse triângulo que a gente tem na parte inferior à direita. O que acontece com este triângulo? Ele vai correlacionar um processo de fabricação, que é como eu vou criar esse meu produto barra peça, a estrutura desse material e as propriedades. Toda vez que eu alterar um vértice deste triângulo, eu de alguma maneira vou ter uma alteração nos outros em cadeia. Percebam que à esquerda a gente tem um tetraedro. O que vai acontecer? O tetraedro ele vai adicionar a questão da aplicação, que é onde eu vou colocar esse meu componente para atuar, que é a base, normalmente, dos estudos de engenharia mecânica. Muito bem, qual é a importância da ciência dos materiais? Solução de problemas de projeto, quando eu crio uma peça e ela não funciona bem. Selecionar materiais, entender a questão de deteriorização, degradação, corrosão, ferrugem, todos esses processos com que façam que o material vá perdendo a sua função ao longo do serviço, da utilização barra aplicação. E também a questão das considerações econômicas, sempre buscar, com um material novo, reduzir o custo de produção do mesmo material, por exemplo. Quando, vamos pegar um exemplo, os carros nos anos 70 tinham um percentual de aço bem maior do que hoje, que tem hoje. Hoje a gente tem uma gama para cima de 25% de plástico, de engenharia aplicado em automóveis. Muito bem, mas o que é um material, né? Estamos falando de ciência dos materiais e a gente tem que estudar o material. O material nada mais é do que uma matéria com aplicações práticas industriais, com aplicação de engenharia. Então, por exemplo, a gente tem máquinas, os artefatos, os dispositivos de medição, por exemplo, os componentes mecânicos, a estrutura de alvenaria de um prédio, assim como outros exemplos. Então, o uso dos materiais, ele se deu desde o início da civilização lá, quando o homem conseguiu, daqui a pouco, dominar o fogo, criar as primeiras ferramentas rudimentares, e aí a gente vem a questão do conhecimento empírico, que é um conhecimento baseado em experimentação. Então, eu vou dominar um processo, um fenômeno, e vou conseguir replicar ele porque ele consegue ser demonstrado através de alguma lei, de alguma regra. E o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquele conhecimento passado como se fosse de geração para geração. Ele é baseado na experiência das pessoas ou das pessoas em um certo conhecimento. Por exemplo, o cara aprendeu a pescar com o pai. Isso foi um conhecimento tácito. Seria empírico se ele pegasse alguma lei que rege aquele fenômeno. Então, aqui, nesse gráfico, a gente percebe no eixo inferior a questão da data, né, os anos, e a importância relativa dos materiais. Percebam que no início os metais não eram tão importantes, mas ali, a partir de 1800, os metais ganharam muita importância, tendo um período de, vamos dizer assim, queda por surgimento de outros materiais. Entendam que, por exemplo, polímeros e elastômeros, eles estão muito ligados a componentes biocompatíveis. Temos os compósitos e também os cerâmicos. Percebam que antes do ano zero, a boa parte dos cerâmicos eram aqueles de fácil manejo, de mais fácil processamento pelo ser humano, porque ele não tinha controle de nenhum desses processos de fabricação. Era tudo muito tácito, era passado de geração para geração. Muito bem. Uma vez que eu tenho essas definições de material, a gente tem que entender o ciclo global dos materiais. Primeiro, eu vou ter que ter uma matéria-prima básica. Eu vou sujeitar essa matéria-prima a uma transformação barra processamento. E aí ela vai virar uma matéria-prima industrial. Certo? Uma vez que eu tenho a matéria-prima industrial, eu vou fabricar ou montar um componente, que vai virar os bens de consumo. Esse bem de consumo, como por exemplo um carro, ele vai servir para um devido uso, serviço ou desempenho. Uma vez que ele já esgotou esse serviço barra desempenho, ele pode virar sucata ou resíduo. Ele pode ser reciclado e voltar a ser uma matéria-prima básica ou ser descartado. E aí volta para a terra, para o meio ambiente,
e depois ele é prospectado, minerado ou colhido, para se transformar numa matéria-prima bruta, que são o carvão, o petróleo, rocha, esses materiais mais básicos. Entendo que do lado direito eu vou ter a ciência e engenharia dos materiais, e do outro lado eu vou ter a ciência e engenharia do meio ambiente, que lá vai lidar a questão pós-descarte e formação de matéria-prima bruta barra básica. Então aqui eu tenho um exemplo. Quais são os passos de produção do alumínio? Vão desde a extração do minério, o refino da alumina, que são processos de oxidação, a reciclagem, a fabricação e a produção primária, tudo num ciclo. Entendam que apesar da seta não formar um ciclo, ele é um ciclo. Eu posso depois que ele virar sucata ou resíduo reciclar o mesmo. Aí nós temos aqui o outro exemplo, depois vocês dêem uma olhada com maior atenção lá nos slides, é o ciclo de vida de uma latinha de refrigerante ou de cerveja, que dá em torno de 32 dias. Muito bem. A principal relação que a gente estuda em ciência e tecnologia dos materiais é a relação estrutura, processamento e propriedades. A alteração mínima de qualquer um desses 3 vértices vai gerar modificações nos demais. Se eu fizer uma mesma peça para um processo de fabricação diferente, eu vou ter propriedades distintas do que eu tinha antes e, principalmente, eu vou ter alteração de estrutura. Estrutura, entendam, aquela parte mais íntima do meu material, que não é tão visual, que é mais intrínseca. Muito bem. O que falamos quando falamos de estrutura? É a organização da matéria. Por isso que a gente tem a aula de química fundamental antes de ciência e tecnologia dos materiais. Em termos de materiais para engenharia, é a estrutura do material, desde o nível mais básico, que é a estrutura atômica, até a questão da estrutura cristalina, que é o mínimo de estrutura organizada que o material deve de ter, a microestrutura e a macroestrutura, que é aquele mais visual que a gente vê a olho nu. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui a ordem de grandeza. Então, percebam que a gente começa a falar em raios atômicos 10 na menos 15 e 10 na menos 12. E a partir do momento que esses raios atômicos e partículas elementares começam a se unir, eu começo a ter o quê? As moléculas, os compostos, e eles começam a se agregar entre si. E aí eu tenho o quê? Distâncias atômicas e as células unitárias, que é a parte mínima do material que consegue dar informação sobre o mesmo. Seria o DNA do material. Muito bem, uma vez que eu já reorganizei e repliquei essa estrutura cristalina, obviamente, quando o material for cristalino, eu vou ter microestruturas, que vão ser o quê? Fases, as composições, que é quanto de cada elemento o material pode ter, a proporção, a forma, orientação, distribuição e tamanho. Uma vez que eu suplantei, eu passei a fase de microestrutura, eu tenho a macroestrutura, que é a geometria da peça, o acabamento, o formato, o volume, tudo aquilo que é mais palpável. Muito bem. Agora, quando falamos de propriedades, que é o outro vértice, é as características do material em termos de tipo e intensidade a uma resposta a um estímulo. A propriedade só existe se eu tiver um estímulo, é como se fosse uma reação do meu material. Eu divido ela em 2 maneiras. As de corpo, que seria do material como um todo, que é, por exemplo, o comportamento mecânico, as propriedades elétricas, magnéticas, térmicas, ópticas e assim por diante. E tenho as de superfície. O que é a importância de superfície? É a reatividade com o meio, a resistência à corrosão e ao desgaste, biocompatibilidade, por exemplo, o efeito decorativo, um efeito protetivo, certo? Um exemplo de propriedade de superfície é a resistência de um aço inoxidável, por exemplo. Ele tem uma propriedade de superfície diferente de um aço com a mesma composição que não é inoxidável. Então, propriedades de corpo, quais são as mais utilizadas? As propriedades mecânicas, e aí a gente fala do quê? Resistência à tração, compressão e flexão. Temos a resistência ao escoamento, a fluência e a fadiga, ductibilidade, o módulo de elasticidade e a resistência ao desgaste. Essas propriedades mecânicas, elas vão ser abordadas muito provavelmente na aula 7 ou 6. E daí nós vamos entrar no detalhe para entender o que é tração, compressão, flexão, como é que ocorre o fenômeno de escoamento, como é que ocorre a fluência. E também temos as propriedades físicas. Aí elas são divididas no quê? As propriedades elétricas, por exemplo, a constante dielétrica,
a condutividade, ou também tem a resistividade, que é o contrário, as propriedades magnéticas, as propriedades térmicas, como a capacidade calorífica, a condutividade térmica, o calor específico, as propriedades ópticas, reflexão, refletividade, radiação luminosa, refração, a densidade, e as propriedades químicas que de alguma maneira podem ser influenciadas. Muito bem, quando eu falo em propriedades de superfície, reatividade com o meio, resistência à corrosão e ao desgaste, por quê? Porque ela é importante na questão de atuar contra a deteriorização do meu componente quando ele está sujeito a um ambiente que pode ser nocivo a esse meu material. A biocompatibilidade, imaginem se nós fizéssemos próteses metálicas sem resistência ao meio corrosivo que é o corpo humano com seus fluidos. A pessoa ia botar uma prótese e em pouco tempo a prótese poderia romper, quebrar, então não adiantaria de nada, não seria um material compatível, não seria efetivo. E também os efeitos decorativos, como a questão da pintura. A pintura nada mais é do que aumentar a resistência à corrosão do material através do incremento numa propriedade de superfície. Por isso que normalmente quando se pinta estruturas metálicas, se dá um fundo com zarcão, que é um produto à base de chumbo, e depois as demãos de tinta para dar esse efeito decorativo que na realidade vai proteger a superfície contra o meio, mesmo que o meio seja um meio não tão nocivo. Já os processos de fabricação, eles nada mais são do que as maneiras como a gente modela, da forma ou dimensão aos produtos / componentes e bens de consumo utilizados na indústria. Como é que eles são? Eles são definidos em função de propriedades iniciais do material, como é que ele é antes de ser processado e como ele quer depois de ser processado, de acordo com as necessidades. Então, aqui basicamente tem um resumo de todos ou dos maiores / principais processos de fabricação para cada classe de materiais, desde metais, cerâmicos, polímeros, os semicondutores e os compósitos. Muito bem. Até aqui, a gente pontuou quais são os dogmas, os axiomas que regem a questão da ciência dos materiais. Mas como é que a gente entende os materiais como materiais? A gente precisa classificar, separar eles para, de alguma maneira, facilitar o entendimento e agrupá-los. Existem, tecnicamente, 3 critérios mais utilizados, que é a aplicação pela indústria, que são os metais, cerâmicos, polímeros e compósitos. Por isso que ali na frente a gente tem 2 disciplinas, materiais metálicos e materiais cerâmicos e poliméricos. Também tem um outro critério que é pelo grau de desenvolvimento tecnológico, que são os naturais, os empíricos, o de desenvolvimento científico e os projetados. O último critério mais utilizado é a morfologia estrutural. Monoestruturado, tem só uma estrutura. Os recobrimentos, que são aqueles que normalmente tomam conta de uma superfície. O gradiente no qual os materiais vão variando ao longo de uma certa distância. E o aleatório ou randômico, certo? O mais importante, com certeza, é a aplicação pela indústria. E aí os exemplos que a gente tem de materiais metálicos, nós temos os latões, os ferros fundidos e as ligas de aço, que são os mais utilizados. Nos cerâmicos, nós temos os vidros, os tijolos, as louças, os refratários e assim por diante. Nos materiais poliméricos, por exemplo, o polietileno, o epóxi, ou a resina epóxi, as resinas fenólicas e todos aqueles plásticos que são utilizados no nosso dia a dia. Já os compósitos, nós temos, por exemplo, o grafite epóxi, o carbeto de cobalto, o carbeto de tungstênio, a fibra de vidro, a fibra de carbono e assim por diante. Muito bem. O que caracteriza os metais? Combinação de elementos metálicos. Principalmente, os elétrons, eles não estão associados a um átomo, então eles estão numa nuvem. Esse movimento permitido pelos elétrons garante propriedades de condução. Eles não são transparentes à luz visível. Normalmente eles têm uma certa resistência mecânica, mas também se sujeitam a deformações. E o custo é muito baixo. Materiais metálicos normalmente são divididos em ligas ferrosas, ou seja, o ferro é o principal elemento químico presente, e as ligas não ferrosas. Então aqui a gente tem vários exemplos de aplicação de metais, desde um motor até um microchip, uma panela, aplicações do nosso dia a dia. Já os materiais cerâmicos, eles são o quê? Não metálicos e inorgânicos. Normalmente,
Em termos de química, eles são óxidos, nitretos ou carbetos. Como eles estão, de certa maneira, inorgânicos, travados por aquela cedência de elétron de um par para outro, eles são isolantes de calor e de eletricidade, na maior parte das vezes. Essa questão de ter uma ligação iônica, normalmente regendo a formação dos materiais cerâmicos, faz com que essas ligações, por serem fortes, necessitem muita energia para serem rompidas. Por isso, eles são resistentes a altas temperaturas e a ambientes severos se comparados a metais e polímeros. Justamente por esse motivo também, os materiais cerâmicos são de alta dureza, mas frágeis. E tendo assim, eles são duros. Vai ser muito difícil nós fazermos uma marca no material metálico. Só que uma vez que a gente consiga imprimir esse tipo de marca, eles podem quebrar repentinamente sem nenhum aviso, sem nenhum sinal. Como é que normalmente são divididos os materiais cerâmicos? Em vidros, porcelanas, materiais abrasivos e os cimentos. Ou cimento, mas não o concreto. E aqui a gente tem vários exemplos de aplicação de cerâmicos, até da mais simples, que é uma argila de artesanato, até, por exemplo, a vela de um carro, por exemplo. E também, vamos dizer assim, insertos para usinagem, tijolos refratários e assim por diante. A terceira classe são os polímeros. Os polímeros normalmente são compostos orgânicos, então, assim, eles precisam ter carbono e hidrogênio. São caracterizados por macromoléculas, então existe uma quantidade imensa de carbono para formar um polímero. E aí o que vai acontecer? Justamente por ter uma ligação covalente e, por sua vez, de alguma maneira, pontes de hidrogênio, eles não têm ligações tão fortes, então eles têm baixa densidade e são muito flexíveis. Eles têm baixíssimo ponto de fusão. O que vai acontecer? Vai facilitar quando eu tiver que utilizar um processo de fabricação para modificar aquela minha matéria-prima. Então, os polímeros são classificados em plásticos, que são erroneamente os nomes mais utilizados, né, que são chamados os polímeros, justamente porque os plásticos têm maior volume de aplicação, as fibras e os elastômeros. Entendo aqui os elastômeros, todos aqueles polímeros que têm comportamento muito semelhante à borracha natural e os seus derivativos. Então aqui a gente tem aplicações em garrafas, um tênis é quase todo ele fabricado com materiais poliméricos, um pneu, os sacos de embalagem, todos esses produtos que têm embalagem plástica são polímeros muito simples e baratos. Por fim, a última classe são os compósitos. Na realidade, os compósitos, eles são a combinação de dois ou mais materiais individuais daquelas outras três classes, com o intuito de melhorar uma propriedade sem perder a outra. Aqueles outros três, toda vez que eu mudo ou amplio uma propriedade, alguma outra vai sofrer um déficit. Nesse caso aqui, a gente busca melhorar um par de propriedades. O que vai caracterizar esses materiais? Vou ter que ter duas fases. A fase matriz, que é a base, e a fase dispersa. O que é a fase dispersa? A fase dispersa é como se eu colocasse um tempero naquele material. E é justamente a presença dessa fase dispersa, que ela não é contínua e reguladinha, que aumenta essa propriedade que eu quero melhorar. Não é a matriz, é a fase dispersa. Então aqui nós temos exemplo, uma fibra têxtil, o carbeto cementado, uma matriz, por exemplo, vocês estão tendo uma imagem com uma ampliação de 600 micrômetros. A matriz é cobalto, que é um metal dúctil. E aquelas partículas que vocês estão vendo todo o desenho é o carbeto de tungstênio, que ao contrário do cobalto, ele é frágil e duro. Mas isso, de alguma maneira, dá um incremento de resistência. E embaixo à direita, vocês estão vendo um painel sanduíche. É um tipo de estrutura. Onde é que tu vê o painel sanduíche? O painel sanduíche nada mais é do que aquele papelão, como ele é feito por uma caixa de transporte. Ele vai ter duas lâminas de papelão e vai ter aquele corrugado entre as duas chapas. Aquele é um painel sanduíche de papelão. É um material compósito. Depois a gente tem também os materiais avançados, e não se entra tanto no detalhe, porque assim, os materiais avançados, eles podem estar em qualquer uma das quatro classes, mas de alguma maneira eles são pensados alterando as propriedades de materiais tradicionais. Como, por exemplo, eu posso fazer um aço se transformar num outro aço de alta resistência sem mudar a composição dele, só trabalhando as propriedades.
Muito bem. Seguindo, pelo critério B, nós temos os materiais naturais, como eles estão na natureza, como, por exemplo, a madeira, os empiricamente desenvolvidos, que é o caso da argila vermelha ou argila refratária. Aí tem o desenvolvimento científico. A gente usa a ciência dos materiais para desenvolver novos materiais, que é o caso do exemplo que está ali embaixo, que são duas peças. Uma peça que é opaca quando sujeita à luz, porque tem muitos poros, e quando eu elimino esses poros através do desenvolvimento científico, eu crio o mesmo material totalmente translúcido, ao invés de ser opaco. E tem os materiais projetados, que são aqueles fabricados com um grau de conhecimento muito elevado. Por exemplo, as fuselagens de aeronaves espaciais, por exemplo, ou que nem um dos projetos mais inovadores da Embraer é desenvolver ligas de magnésio que suportem as baixas temperaturas quando o avião estiver em altas altitudes. Então, esses são materiais projetados porque eles necessitam um grau de conhecimento muito elevado. Não adianta a gente fazer o comum, o trivial, porque isso não vai me dar as propriedades que eu espero para aquele tipo de material. E depois, a classificação por morfologia estrutural, os monoestruturados, os recobrimentos, os gradientes e a combinação aleatória. E de alguma maneira, a combinação aleatória lembra muito o conceito de material compósito. Mas importante é entender a classificação, principalmente contra a aplicação na indústria, porque é, de certa maneira, como está espelhado na estrutura pedagógica do curso. Muito bem, defini ciência dos materiais, classifiquei os materiais. Como é que eu seleciono o material? Por que eu preciso selecionar? Eu vou selecionar o material porque ele tem que ter as propriedades que eu espero para aquela aplicação, que ele possa ser processado da maneira que eu desejo, ou seja, não adianta eu querer umas propriedades e não ter um processo no qual eu consiga executar, chegar naquelas propriedades. Daí eu não consegui selecionar o material corretamente. Ser econômico viavelmente. O que seria isso? Eu consigo ter um custo para gerar matéria-prima e para processar no qual o processo se pague. Então não adianta eu querer desenvolver um processo no qual seja muito caro para fazer uma peça só e não atender a demanda. E principalmente nos últimos tempos, ser processado com baixo impacto ambiental e de alguma maneira reciclável, reutilizável, que eu não gere, através desse material de engenharia, um produto no qual eu simplesmente vou descartar e não vou ter nenhum reuso, nenhuma reutilização e nem reciclagem. E aí entendam, por exemplo, todo o plástico de canudinho que é encontrado nos oceanos, vamos supor assim, ou no lixo convencional, ele pode ser reciclado. Qual é o impacto dele? O impacto é que ele é um material de baixo peso que se propaga com uma certa facilidade. Se ele fosse mais difícil de se propagar, ele ia ter um impacto ambiental muito mais baixo e mantendo-se reciclável. Outro detalhe, por exemplo, acho que todo mundo já viu aqueles monitores antigos que chamam de CRT, que tinha a tela de vidro. Ali, aquele vidro, a parte com chumbo, que é a parte que de alguma maneira, vamos dizer assim, era mais nociva, ela tem um alto impacto ambiental e ele é extremamente não reciclável. Imaginem, quantos anos se utilizou televisores e monitores com essa tecnologia até a gente chegar no LCD? Que a tecnologia, vamos dizer assim, e o OLED, LED, esses todos, se gerou um alto impacto ambiental e uma baixa reciclabilidade. Diferente do que se está buscando, por exemplo, hoje com placas de circuito impresso, que são essas placas que a gente tem em computadores, celulares e afins. Tudo bem. Então, a gente tem um exemplo aqui do Boeing 777. O que foi a diferença do material? Eles utilizaram 9% de materiais compósitos. O que seriam isso? Principalmente fibras utilizadas na fuselagem, nas turbinas. E aí depois tem ali, ó, o Boeing 747. Porcentagem aumentou em 50% de compósito no peso. O que isso impactou? Eu tive uma redução de massa no meu avião. O meu avião ficou mais leve. Então ele foi de 180 para 130 toneladas. Isso me gerou um consumo de 20% menor. Isso também é que nem aqueles exemplos de carro híbrido, carro elétrico em comparação ao carro com motor de combustão convencional. O quanto o impacto da seleção do material diferencia
um material do outro na aplicação, certo? Outro exemplo, como é que eu migrei? Por que a gente tem tantas embalagens de refrigerante? Percebam a diferença entre uma embalagem de metal, cerâmico e polímero. Não vamos entrar nem naquele viés que tem na garrafa de vidro o sabor é diferente do que na lata, não, mas percebam só a variação de espessura, por exemplo. A espessura da lata é bem menor do que as demais. O percentual de peso de embalagem barra conteúdo e a densidade. Então, isso tudo é um exemplo de seleção de material de engenharia. Em algum momento, se decidiu que era melhor sair do vidro, que é o material cerâmico, e partir para a lata, que foi a segunda embalagem. E num outro viés se descobriu que poderia se baixar bastante e sair dos metais e partir para os polímeros. Certo? Bom, para a aula de hoje era isso. Agora eu vou abrir para as perguntas. Dúvidas, pessoal? No presencial, normalmente essa aula leva uns 2 períodos, mas aí a gente tem outras atividades, a gente faz exemplos de seleção de materiais, descrição de ciclo global de produto e material, mas a princípio seria isso. Lembrando que o material do item 2 já está disponível, ele é mais para consulta, eu não vou gravar uma videoaula, porque vocês já tiveram aula de Química Fundamental, mas provavelmente do tópico 3, que é o tópico que a gente vai tirar as dúvidas na próxima aula, eu já vou estar gravando provavelmente entre amanhã e sexta-feira. Fiquem à vontade, se não quiserem perguntar ou tirar dúvidas pelo microfone, utilizem o chat. Preferencialmente, se tiverem alguma dúvida, enviem um e-mail que é melhor para me responder vocês, porque daí eu consigo inserir bibliografia, consigo colocar de melhor maneira uma foto, se for necessário para elucidar alguma dúvida, e assim por diante. Sem dúvidas, pessoal. Fiquem à vontade para entrar e sair da aula. Até imagino que daqui a pouco alguém não conseguiu entrar na aula, mas assim, eu tenho normalmente ali por 8h04, 8h05 eu começo a aula, dou um tempo para o pessoal chegar e começo a aula para a gente não ficar muito penalizado em tempo, certo? Bom, pessoal, se não tem dúvidas, eu vou encerrar a gravação para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Vai ter chamada? A chamada é com base nas entregas que a gente tem, né, nas provas, certo? Então vocês têm que tomar um certo cuidado com a questão da entrega das atividades.